Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Eu sou a professora Helena Lima e estou aqui mais uma vez com vocês para juntos podermos compreender um pouco mais sobre o nosso conteúdo de hoje. Nosso componente é a língua portuguesa e hoje nós iremos dar continuidade às orações subordinadas. E antes da gente entrar de fato na nossa aula, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, ativem o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações de todas as aulas que são postas. Tá certo? Vamos lá. Hoje a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas. Nós já vimos as orações subordinadas substantivas e hoje a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas. O nome adjetivo, nos transmite ideia de quê? Automaticamente a gente já tem como supor, da ideia de referências, características que são atribuídas ao sujeito, informações, que vêm atreladas a um sujeito e aqui nas nossas orações subordinadas não é diferente. Então a gente vai ver aqui um pouco da conceituação. Oração subordinada adjetiva é aquela que possui valor e função de adjetivo, ou seja, que ele equivale com relação a um sujeito. As orações elas vêm introduzidas por pronome e é interessante que nós utilizemos essa informação aqui, que é muito importante. Pronome relativo e exerce função de adjunto adnominal de antecedente. Então, o que a gente compreende aqui? Se as orações elas vêm introduzidas por pronomes relativos, automaticamente infere que, no caso dessas orações subordinadas, não são utilizadas conjunções. As conjunções elas são substituídas pelos pronomes relativos. Vamos lembrar aqui, quais são os pronomes relativos que a gente mais utiliza? Vamos lá, o que, o quando, o onde, cujo ou cuja, o qual ou a qual. Então, a gente vai utilizar esses termos, aqui nas nossas orações subordinadas adjetivas. Vamos olhar aqui, dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Refiro-me ao aluno. Refiro-me ao aluno. A gente diz que aqui é a oração principal, Refiro-me ao aluno. Só que na oração principal, tenho como identificar um substantivo, um sujeito, aí se a gente for analisar, aluno. Então, olha só, refiro-me ao aluno, aluno, substantivo. Olha só o restante, que é estudioso. Esse que é estudioso, ele está fazendo relação a quem? Ao aluno. Quando eu falo ao aluno, eu estou especificando quem é o aluno? Não, então nos transmite outra ideia, que a gente se refere ao todo. Então, ao todo. Quando eu falo ao aluno, ele como todo, Então, eu estou me referindo a todos eles. Então, olha só, que é estudioso. Mas, professor, esse que aqui, como é que eu posso diferenciar ele para saber se ele é um pronome relativo ou uma conjunção? Como é que eu faço? Questão de substituição. Se eu puder substituir pelo pronome o qual, vamos aqui fazer uma substituição. Refiro-me ao aluno a qual é estudioso. Observa aí que eu pude fazer essa substituição. Se eu puder fazer essa substituição, então eu já vou dizer que é um pronome relativo. Eu posso associar, tá certo? E aí, dessa forma, não tem como vocês confundirem esse que com uma conjunção. Então, é importante que quem ainda tenha dúvidas sobre os pronomes relativos, deem uma revisada, voltem aí sobre essa classe gramatical. Então, a gente diz que esse aqui, que é estudioso, é um adjunto adnominal. Vamos observar qual é a palavra que está caracterizando o termo todo, o aluno aqui? Estudioso. Então, estudioso é uma palavra, é um adjetivo que caracteriza um substantivo. Então, por isso que a gente diz que é uma oração subordinada adjetiva. O que vem, após a oração principal, está caracterizando um substantivo. Então, vamos aqui continuar. A conexão entre a oração subordinada adjetiva e o termo da oração principal que ela modifica é feita pelo pronome relativo
que. Então, o que aqui ele vai ser, novamente explicando, tomar a função de pronome relativo. E aí, quando eu puder substituir por aqueles outros pronomes que eu citei, então a gente vai identificar que ele não é conjunção, para a gente não confundir. Vamos aqui analisar essa frase. Ó. Esta foi uma redação que fez sucesso. O que fez sucesso, ele está fazendo referência a quem? Redação, substantivo. Então, se a gente for dividir essas orações, eu digo que a oração principal, esta foi uma redação. Qual foi a informação que veio a respeito desse substantivo? Que fez sucesso. Quem foi que fez sucesso? Redação, né? Então, o que vem depois, após o pronome relativo que, está fazendo referência a um substantivo. Por isso que a gente diz que é uma oração subordinada adjetiva. Se em uma frase simples, né, de período simples, nós tivéssemos aqui a capacidade de inverter, para a gente poder compreender numa frase simples como seria: esta foi uma redação bem-sucedida. Observa que o bem-sucedida, que é o adjetivo que está caracterizando a redação, quando a gente fez a transformação das orações para que o segundo termo fosse subordinado, eu usei o pronome relativo que, certo? E, nesse caso, observe que, no caso aí, o contexto em que as duas frases foram colocadas, as duas orações aí, teve o mesmo sentido, não mudou, tá? Então, o substantivo redação foi caracterizado pelo adjetivo bem-sucedido, e quando a gente transforma ela no período composto, a oração subordinada precisa do pronome relativo que. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. As orações subordinadas, adjetivas, elas se dividem em dois tipos. Elas podem se classificar em dois tipos, de duas formas. Explicativas e restritivas. Só tem um detalhezinho que vai diferenciar uma da outra. E esse detalhe ele é muito importante para que vocês não se confundam. Vamos saber qual é agora. As explicativas, elas acrescentam uma qualidade acessória, uma informação acessória ao termo que antecede, que é a nossa oração principal, e elas são separadas por vírgulas. Já nas restritivas, quando eu falo restritivo, dá a ideia de quê? Restrição. Algo que foi tirado. Para a gente não confundir, olha só como é bem simples. Nas restritivas, elas restringem o significado, ou seja, elas definem, elas restringem a quem está sendo feita aí a referência das informações e elas não utilizam vírgulas. Então, observa, uma utiliza vírgula e se refere ao todo. Já que nas restritivas, elas vão restringir e não vão, no caso, precisar das vírgulas. Ela vai fazer uma restrição para que a gente possa denominar apenas uma parte daquilo que está sendo dito, daquele substantivo. Aqui a gente já vai observar que faz a referência do todo. Observem aqui essa frase. Os jogadores de futebol, se nós fôssemos classificar, quem é o sujeito aqui? Os jogadores de futebol. Aí, olha só, usei a vírgula. Que são iniciantes. Olha só que eu estou aqui, a gente vai intercalar aqui por vírgula uma informação sobre quem? Um termo que veio antes, que são quem? Os jogadores de futebol. Que são iniciantes, não recebem salário. O que está sendo informado sobre o sujeito? Ele está restringindo ou ele está se referindo a todos eles? Ah, compreendi. Ele está fazendo referência a todos eles. Então, aqui, ó, o que foi intercalado entre vírgulas, que a gente vai chamar, né, de que seja aí a nossa oração subordinada adjetiva, ela faz referência ao todo. Os jogadores de futebol que são iniciantes. Então, observa que ele fez aqui a classificação de quais são os jogadores a quais ele está se referindo. Os iniciantes. Então, ele está se referindo a eles, todos. E aqui nas restritivas, olha só, os artistas que declaram seu apoio são criticados. Quando eu falo os artistas, eu tenho como oração principal e eu já posso identificar aqui, se eu for analisar o meu sujeito.
Os artistas que declaram seu apoio são criticados. Quando eu digo assim, que declaram seu apoio, eu estou falando de todos os artistas ou eu estou restringindo? Aí a gente observa e a gente analisa, observa que não tem mais vírgulas e nesse caso eu vou restringir. Não são todos os artistas, são aqueles que declaram seu apoio. Possa ser que outros não declarem esse apoio, uns declarem o apoio, outros não queiram apoiar. Então aqui eu estou restringindo, eu estou aqui colocando uma restrição dizendo que são aqueles que declaram apoio. Então é uma parte, eu tenho aqui os artistas, mas eu estou dizendo quais são eles, não é o todo, é uma parte, apenas uma parte declara o apoio. E aqui eu não tenho vírgulas, então a gente chama esse tipo de oração restritiva. Oração subordinada, certo? Restritiva, eu estou restringindo. Não são todos os artistas, são aqueles que declaram seu apoio. Já aqui eu estou fazendo referência a quem? Aos jogadores, todos os jogadores que são iniciantes. Aí nesse caso eu faço relação ao todo e eu utilizo a vírgula para poder compreender e inferir que a minha frase está fazendo a relação aqui ao termo que antecede, que são, no caso aí, a oração principal, que a gente também vai identificar os sujeitos em cada uma delas. E aí, pessoal, vamos observar aqui um detalhe que é muito importante, tá? Que a gente não pode deixar passar. Quando eu faço aqui, por exemplo, na frase, nessa primeira oração, nessa oração aqui. Quando eu identifico aqui a minha oração subordinada, que é o que está intercalado, eu tenho que ter em mente o seguinte. Tudo que vier, observa que ela veio aqui entre a oração principal. O que vem depois, que está até nessa outra cor preta, ela faz também, ela é a continuidade da oração principal, que seria: os jogadores de futebol não recebem salários. Observa que aqui seria a nossa oração completa. E aí a nossa oração subordinada, ela veio intercalada. Por isso que nesse caso, a gente identifica como sendo as adjetivas, uma para explicar, a outra para restringir. É o mesmo caso daqui, ó. Se nós estivéssemos falando no contexto sem as restrições, seriam: os artistas são criticados. Por que houve essa interferência? Para que a gente pudesse compreender que a oração subordinada ela está intercalando, ela está fazendo a interferência, para que nós compreendamos que não é o todo que está aí, no caso, que estão sendo criticados, apenas os que declaram seu apoio. Então, que a gente também tenha cuidado nessa parte, né, da observação desses períodos. Aqui, mais uma vez, os jogadores de futebol não recebem salário, seria a nossa oração completa. Mas aí o que veio intercalado aí? Uma explicação sobre a oração principal. E é exatamente o que está sendo intercalado que a gente vai dizer que é a nossa oração subordinada adjetiva. Uma que vem explicando e fazendo referência ao todo, porque se eu fosse fazer a referência ao todo, como seria? Os jogadores de futebol não recebem salários. São todos os jogadores de futebol? Não. Os que são iniciantes. Então, os que são iniciantes, ele é a nossa oração subordinada e ele vem intercalando para que a gente pudesse compreender aí onde há explicação e onde há restrição. Bom? Vamos aqui, fazer aqui uma breve revisão. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Observa que mais uma vez eu estou aqui intercalando essa informação entre vírgulas. A nossa frase, né, nossa oração principal é: o exame final deixou todos apreensivos. Olha só que eu estou me referindo a todos, né? Só que tem uma informação aí sobre o exame final, que é o quê? Que estava muito difícil. Veio intercalado por vírgulas, então a gente diz que ela é oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque esse termo que está intercalado, né, ele vem fazendo referência, dando uma informação sobre aqui o nosso substantivo, o exame final, no caso o sujeito da oração. Oração principal, se nós fôssemos analisar, o exame final deixou todos apreensivos. Oração subordinada,
que estava muito difícil. Oração, no caso aqui, é uma informação que veio sobre um termo anterior, que foi o exame final. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Se eu não fosse caracterizar ou explicar quem é o João, como é que a minha frase ficaria? João surpreendeu a todos. Só que vamos supor, existe mais de um João na nossa sala. Aí como é que eu faço para explicar qual dos Joões é? Ou aquele que é mais calmo da turma. Pode ser que um seja mais calmo, o outro seja mais hiperativo. Então, olha só, eu fiz uma explicação. E, detalhe, sempre lembrem, quando for explicação, ele vem intercalado por vírgulas, tá certo? E aí, oração principal. João surpreendeu a todos. E onde é que a gente tem a nossa oração subordinada explicativa, né, adjetiva, que é o mais calmo de todos. Se a gente fosse pegar um nome que caracterizasse o João, qual seria? Calmo, tá certo? Por isso que elas estão na explicativa. Orações subordinadas adjetivas restritivas, vamos aqui só para a gente finalizar. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Se não tivesse a restrição dizendo quem deveria ser punido, olha como ficaria. As pessoas merecem ser punidas. É a nossa oração principal. Só que qual foi a informação que veio adicional sobre as pessoas? Que são racistas. Então eu estou restringindo. É uma parte das pessoas. Qual é essa parte? Aquelas que são racistas. Outro, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Se eu não restringisse, ficaria as pessoas costumam ser mais doentes. Só que aqui eu estou limitando, estou dizendo, especificando quem são as pessoas. Aquelas que não praticam esporte. Então observa que aqui nós temos as pessoas que costumam ser mais doentes. A nossa oração principal e aquela que restringe é a informação que veio sobre o termo anterior, que no caso é o termo as pessoas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse assunto, percebam que não é difícil e que qualquer dúvida que vocês tenham, recorram aos livros de vocês e também peçam ajuda ao seu professor. Não esqueçam de ir lá no nosso canal, deixar o seu like e se inscrever também, tá bom? E eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço, tchau!